Bom dia, doutor Fernando, tudo bom? Bom dia, tudo bem? Tudo Prazer ótimo. estar mais uma vez conversando com você Prazer é nosso num também. momento tão difícil, né? Um Exatamente, esse tema tão momento, polêmico que machuca tanto a gente, verdade. mas é É a hora de exatamente, a gente ter muita, muita, muita tranquilidade e muito poder de tomar a melhor decisão para proteger nossos filhos e para verdade. manter a sua educação e a continuidade do seu processo, né, pedagógico, educativo, e que os pais ficarem mais tranquilos para assumir suas atividades profissionais. Doutor Fernando, essa semana teve toda essa polêmica, né? O prefeito, ele anunciou o retorno para o dia 10, depois voltou atrás. Ontem o comitê científico que assessora o governo do estado recomendou uma reavaliação daqui a 30 dias. E a gente conversou com várias escolas, as escolas particulares, e praticamente todas asseguram que estão preparadas para esse novo momento, né? Para retomar essas aulas presenciais e garantir a segurança dos alunos. Porém, os pais e mães, muitos estão inseguros ainda, né, com uma justificativa importante, né, a saúde dos filhos. A visão do infectologista, do médico, o que é que o senhor diria? Esse tema, e de muitas mães que são médicos. Me ligando aqui. É, alguém ligando aqui para atrapalhar. Aí eu vou ligar mais não. Então, muitas dessas mães eram médicas, né? No meu grupo de mães tem vários médicos e todos vão mandar. Mas, ao mesmo tempo, quando eu convidei para a entrevista, ninguém quis vir falar. Então, assim, como médico, como é que deve ser essa postura, né? Eu estou vendo que os filhos dos médicos, da grande maioria, vão voltar. Eles estão com essa segurança de mandar os filhos. É seguro nesse momento? E quais os cuidados que os pais devem ter? Primeiramente, eu queria agradecer esse seu espaço. Eu fiquei muito preocupado com a aflição dos pais e com muita razão, porque quem é pai sabe. Eu tenho um filho de 10 anos, nas mesmas condições que todos os pais estão, mas ao mesmo tempo, como imunologista. Vou falar como imunologista, porque infectologista, eu acho que muita gente já falou muito bem. E eu fiquei muito feliz, como vários infectologistas ligaram para mim ontem, inclusive uns que até não concordam com certas coisas que eu digo, mas dando apoio e dizendo que realmente a gente tem que mostrar para os pais, mostrar para a população de Natal, do Rio Grande do Norte, a realidade da doença no nosso estado. Toda a vida que eu ligo a televisão e vejo um monte de povo adoecendo e morrendo, e vendo um monte de gente, vou para a parte internacional, aquilo não é a realidade do Rio Grande do Norte. E antes, então, a pergunta que você me fez, eu gostaria de deixar para o final, porque eu só posso dizer para vocês e tranquilizar os pais depois que eu explicar o que está acontecendo com a população. Especificamente em Natal, né? Em Natal, especificamente em Natal. Mas no Rio Grande do Norte também não é diferente. Então, eu não tenho nenhuma... Eu sou norte-rio-grandense também, então não tenho nenhum problema em falar do Rio Grande do Norte, porque é uma situação idêntica. O que está acontecendo de bom em Natal está acontecendo de bom no Rio Grande do Norte como um todo. Mas é preciso que as pessoas entendam que existe estatística, que existe projeções que foram feitas no início e agora está na hora de avaliar o resultado. Eu não estou vendo uma motivação para a gente avaliar esse resultado. Então, algumas coisas como imunologista, inclusive tratando de crianças há 42 anos, eu vou dizer algumas coisas que as mães precisam saber. Quando a criança nasce, ela toma 2 vacinas. Uma delas é a vacina BCG. Isso. Essa vacina BCG é uma vacina que tem 2 funções.
ela tem a função de proteger contra a tuberculose grave, ela não protege, ela não impede que você tenha tuberculose, porque senão ninguém tem tuberculose. Não é verdade? Se todo mundo se vacina quando nasce. Então não é para ninguém ter tuberculose. Mas ela é uma vacina diferente, ela é uma vacina que modula a imunidade da criança, que se mantém por muito tempo, e ela também dá uma certa imunidade contra a tuberculose. Chama-se BCG. Foi feito um estudo multicêntrico no mundo todo e se verificou, porque muitos países desenvolvidos deixaram de usar a vacina porque controlaram a tuberculose. O Brasil tem no seu esquema obrigatório, saiu da maternidade, já sai vacinado. A Rússia, o Japão, que tem as menores taxas de, pelo menos os desenvolvidos, letalidade, mortalidade, do que aquelas que não têm esse programa. Então foi feito um estudo científico, como manda o Pigorino, e aí descobriram que aquelas populações que tomavam a BCG, elas adoeciam menos e morriam menos. E essa fase de adolescente e criança é a fase crítica. Porque a gente sabe que quando você toma a BCG, 21 dias depois aparece uma ferida no lugar do braço. Que aí o pediatra diz que o pediatra antigo, os novos acho que não diz mais não, mas diz assim, a vacina pegou a vacina. Eu tomei, mas não tem marquinha não. Não pegou, pronto. Então essa vacina, ela tem um efeito muito importante nas doenças virais da infância. Então, por exemplo, até os 5 anos de idade, quando a imunidade da criança está sendo desenvolvida na sua plenitude, a criança ela fica protegida, ela diminui a carga viral de uma série de infecções. Por isso que é raro dengue em criança, chikungunya em criança, porque esses vírus, quando eles entram, eles sofrem esse processo de, digamos assim, uma barreira. E quanto menor a criança, mais perto da vacina ela está, mais modulada ela está. E quando a criança vai para a creche, tem um monte de infecção, a mãe fica doida, aí meu filho está com a defesa baixa. Pelo contrário, ela está tendo formas leves das doenças e está ficando muito mais imune. Então, a primeira coisa, quando a gente vai tratar de crianças, e aí na faixa etária de 0 a 19 anos, que é mais ou menos a faixa que pega o tipo de educação que nós estamos falando aqui, a gente sabe que existe uma certa proteção. Segunda coisa é que quando as crianças se infectam por essa condição imunológica, elas praticamente, o vírus entra, elas se infectam, vão ficar, pode espirrar, pode ter coriza, mas a maioria não sente nada. Elas são assintomáticas, porque ela tem a capacidade de pegar o vírus, processar o vírus, acabar com o vírus, e alguns vírus que sobram são escantados. Então, a carga viral da população infantil, ela é muito baixa. Está provado hoje, já na literatura, todo mundo sabe, que o assintomático transmite menos do que o sintomático. É lógico. E a criança, imagina uma criança assintomática. Uhum. Então, assim, eu quero tranquilizar os pais. Eu não quero dizer que isso não tenha risco. Não. Eu estou dizendo que é um fator para a gente, assim, puxa, ainda bem que tem essa vacina da BCG que ninguém nem sabe, quer dizer, ninguém dá valor. Inclusive, falaram algo dessa vacina com relação à Covid hoje, né? Assim, sim, já ouvi algo falando. Estão falando. Inclusive, tem estudos no Brasil, por renomados cientistas, na fase 3, para a BCG ser usada nos grupos de risco. Nos idosos, para proteger, existem trabalhos. Então, não é isso, é ciência básica, aplicada, aquilo que a gente precisa saber, estar informado, que é para a gente não entrar em pânico. O problema do Rio Grande do Norte não é mais Covid, não, gente. O problema do Rio Grande do Norte é o pânico, é a síndrome do pânico, do medo.
porque nós passamos com um confinamento de 4 meses, todos nós temos outras doenças que nós não percebemos, porque para a gente só interessa o Covid. Uhum. A dengue diminuiu 77% nesse período de pandemia. 77% em relação ao ano passado, dado da CESAP. Isso devido ao confinamento também? Também é um confinamento, sim, sem dúvida. Mas como é que uma população de baixa renda está confinada? Se você for ver a taxa de confinamento, ela é baixa. Tá? Está nos dados, está aí em gráfico mostrando que não passa 50%, 40%. Como é que você vai proteger a doença com 40%, com 50% de taxa de... Então, que esse é outro aspecto. Se você está informado, olhe, nós estamos com flexibilização há 1 mês. O número de pessoas contaminadas só faz cair. E por que isso? O número de swabs negativos só faz subir. A taxa de ocupação hoje é de 41%. Existem mais de 100 leitos de UTI disponíveis. Pessoas precisando de UTI não chega a 10. Então, gente, existe uma matemática, existe uma realidade que precisa ser vista. Nós estamos em queda. Quem assiste lá o Jornal Nacional, que vê que só tem azul no Rio Grande do Norte. Eu nunca vi ele no amarelo nem no vermelho. Isso há mais de 1 mês. Rio Grande do Norte e Manaus, né? E Manaus já retornou às aulas. Tem algum estudo de lá? Como é que foi esse retorno? Agora veja o gráfico de Manaus e veja o gráfico do Rio Grande do Norte, de Natal. A curva não chega nem a subir. O nosso... Com esse isolamento de 40%, de 50%. E com essa... A curva ia lá para cima. Pela previsão feita por estudiosos competentes na área de matemática e estatística, mostram que se não tivesse tendo o lockdown, feito todas as medidas, nós estaríamos hoje no pico, com 30 mortes por dia. Veja o gráfico lá, está lá não sei se está lá no LAIS, que é um laboratório de grande credibilidade, está mostrando lá, teríamos 30 mortes. Hoje nós temos 7, 6, 5, 4, 2. A Daniela está perguntando se essa queda não se deve à falta de testagem. Quando você testa, você diagnostica. Mas quando morre menos gente e você cai a transmissão, então, veja bem, a testagem lhe dá o diagnóstico em relação à letalidade, às pessoas que morrem. Nós temos feito, com a terapia precoce, com a prevenção, nós temos feito testagem de todas as pessoas que procuram o serviço. E essa testagem tem caído. O Instituto de Medicina Tropical, que nos ajuda, que faz um grande trabalho junto conosco, que está responsável, inclusive, por essas testagens, por esses swabs. Então, nós estamos vendo que está caindo as pessoas que estão se infectando. Então, eu não estou aqui justificando, eu estou aqui dizendo que a imunidade da população de Natal é a primeira coisa que tem que ser avaliada. O CDC, Centro de Controle de Doenças em Atlanta, que é quem controla as doenças do mundo todinho, ele faz as recomendações que estão nos protocolos. É a mesma coisa, não tem o que mudar, mas ele diz bem claro: o principal critério para a volta às aulas é a transmissibilidade. Qual a taxa que estamos hoje? A transmissibilidade, quer dizer, então nós estamos na taxa do 1 para 1, às vezes abaixo.
Então, assim, então nós estamos, olha só, há 30 dias nós iniciamos a flexibilização. Nós temos comércio aberto, restaurante aberto, temos shopping aberto. E não vamos abrir as escolas. Meu filho pode ir para o shopping. Ele tem o direito de ir para o shopping, mas não pode ir para a aula. Então, o que tem que se fazer é adotar todas as medidas de proteção recomendadas por órgãos internacionais e cuidar do contexto da saúde da população. Eu não posso chegar... A gente sabe muito bem que atividades essenciais que não foram feitas, que os grupos de risco estão piorando. Os diabéticos estão descompensando, não estão fazendo atividade física, estão tendo problemas sérios, o confinamento, a depressão, estão ficando com a imunidade cada vez mais baixa, mais inflamados. Então, Então, o que eu quero dizer para vocês é que tem um momento. O prefeito ele foi prudente quando ele voltou atrás. Parabéns por ter a humildade de voltar atrás. A da minha comissão de 20 médicos baseia-se em dados científicos. Agora são matemáticos. Agora, dizer, será que a situação do Covid está controlada? Perguntaram agora. estão perguntando aqui. Quem vai dizer isso são os matemáticos. Agora eu tenho todos os dados, tenho todos os gráficos. Ontem, inclusive, agradecer a CESAP por ter publicado todos os gráficos do interior do estado. A maioria em queda. Aí o isolamento de 40%. Não. Mas eu não estou aqui para discutir isso. Estou aqui para discutir a volta às aulas. Agora, o que eu quero dizer para vocês, é exatamente que as condições epidemiológicas, sanitárias, porque no elenco disso aí, nós vamos ter os nossos professores, os nossos funcionários. Lembre-se que eu já fui professor de colégio, já fui dono de escola, sou médico, sou imunologista e sou idoso com 7 comorbidades. Eu acho que quem está doido para me pegar o coronavírus, 7 comorbidades e com um filho de 10 anos em casa. Então ninguém vai me ensinar. Eu estou sentindo a mesma coisa que as mamãezinhas estão sentindo, mas é preciso saber e conhecer a realidade do nosso estado. Se eu fico vendo na televisão o que está acontecendo, o que noticiam que no Johns Hopkins João disse que o isolamento diminui 64% a mortalidade em 2 meses. Aí lá embaixo ele diz, existem muitos vieses, não é robusto, como dizem os cientistas de hoje, não é robusto. E aí diz mais, temos que balancear o econômico, o social, o educacional com a saúde. O meu diagnóstico é da saúde. Eu provo com números, eu provo com gráficos. Não tem como me enganar. Como é que você tem um isolamento de 38% e você está, ó, como é que você me explica? De 40%. Tá no gráfico, foi eu que fiz. Está na ciência. Então, dizer aos pais, primeiro, nossos filhos, eles não são dos grupos de risco, somos nós, os idosos, inclusive eu, somos os idosos, e nós somos as principais vítimas. Mas o município de Natal tem um protocolo de tratamento da Covid, com 2 centros de enfrentamento, com médicos que vão consultar os grupos de risco, somente os grupos de risco.
para que eles possam ter acesso ao tratamento precoce, diminuir essa mortalidade. A prevenção aos grupos de risco para que eles não venham a adoecer. Tem e que eles pais... possam, inclusive, ser modulados. Eu não vou aqui discutir qual é a causa, porque essa causa quem tem que descobrir são os cientistas. Aqueles que duvidaram do nosso programa, esses é que tem. Eu estou aqui para esclarecer à população que o protocolo é um protocolo enxuto, mas cada escola tem o seu protocolo. E elas investiram bem, né? Nisso eu conversei ontem com várias escolas e investiram bem nessa questão da educação dos alunos, das crianças, para proteger os professores, porque um questionamento também é: a imunidade das crianças são boas, as crianças não desenvolvem a forma grave, mas e os professores, né, que estarão ali de frente com essas crianças? Inclusive, essa história do medo diminuiu a imunidade. Aqui tem alguém dizendo isso, é verdade. O medo é um dos principais fatores que diminui a imunidade, aumenta o estresse, os radicais livres, inclusive aumenta a capacidade inflamatória das pessoas que já estão inflamadas. Avós idosos dentro de casa estressado, aumenta mais a sua comorbidade. Então, quando a gente fez o nosso plano, a volta às aulas é um fator que está sendo muito utilizado, porque não dá mais para contar cadáver, não dá mais para mostrar os cemitérios, não dá mais para a ambulância passeando, não existe mais esse cenário. O cenário agora mudou, agora estão colocando nas crianças, daqui a pouco vai ser para as pessoas jovens que estão morrendo. As pessoas jovens têm que fazer um examezinho de sangue para ver como é que estão suas taxas de gordura, não é? Como é que está a sua glicose, porque ele pode ter 18 anos, né? Se ele tiver alterações metabólicas de gordura, de glicose, eles podem ser pessoas mais vulneráveis. A gente não está dizendo aqui que são só os idosos. Aliás, tem muito idoso tirando de letra. Graças ao nosso tratamento, nossa prevenção, tirando de letra. 95 anos, saindo, dando adeus lá no hospital para todo mundo. Isso não é visto em canto nenhum, não é visto em canto nenhum. Então, assim, resultado. Nós temos resultado. Natal tem resultado. Rio Grande do Norte tem resultado. E a gente tem agora que olhar para a recuperação, porque essa terceira pandemia que vem aí, ela é muito mais difícil de resolver. Porque a pandemia do desemprego, a pandemia da fome, a pandemia que aí, meu amigo, aí não tem. Aí vocês vão dizer, então, o Covid, ele tem que ter a atenção que ele merece. A curva, vejam isso lá no gráfico da previsão. A curva não chegou nem a subir. Não chegou nem a subir. Depois da flexibilização. Ela fez isso, ó. E a flexibilização no meio do mundo. E a flexibilização no meio do mundo. Qual é o argumento que vão me dar? Eu, como presidente da comissão científica, que argumento vocês vão me dar agora para eu dizer que a gente não vai voltar às aulas? Agora, concordo em gênero, número e grau, tem que estar preparado com as mesmas normas internacionais de isolamento. Nós somos privilegiados. Sabe quando é que aquele elefantinho ali vai ser pintado de amarelo e de vermelho? Veja a tendência. Pelo fato de eu ser professor de medicina, mas eu, antes de tudo, fui professor de biologia. Eu sei interpretar gráfico. Não vem aqui, as coisas, mas dizer que isolamento social com flexibilização diminui, com diminuição de infecção, diminui. Então, meus amigos,
Eu estou na comissão por uma missão, de maneira espontânea, voluntária, em respeito e, principalmente, em consideração à confiança que o prefeito me deu. Mas as minhas convicções são científicas, bem mais científicas do que aquelas que as pessoas, há 2 meses atrás, quando eu disse que um determinado medicamento poderia resolver, e fui chamado de muitas coisas, eu escolhi a sua live, onde já tive mais de 600 mil visualizações. Porque eu passei para o mundo aquilo que eu estou pensando, independente de qualquer coisa. Então, e eu fiquei angustiado quando as mães dos colégios onde eu ensinei, Marista, Colégio das Neves, Salesiano, esses colégios que tanto eu aprendi a amar e a gostar, aos professores, aos diretores, aos meus colegas, essa angústia que todo mundo está. Isso não se justifica, porque nós não estamos mais nesse momento da mídia. Existe a Covid da mídia e a Covid da realidade. Vamos para a realidade. Doutor Fernando, as mães estão perguntando aqui quem tem pessoas de grupo de risco em casa, idosos ou pessoas com diabetes, como é que faz quando esse aluno voltar da aula? Ele pode trazer o vírus para dentro de casa? Pode ser um risco? Essas pessoas que deixam os filhos na aula remota ainda? Como agir? É uma pergunta que eu... muito inteligente, não é difícil de responder. Dentro do nosso protocolo, todas as pessoas de grupo de risco vão ser cadastradas e monitoradas. Se precisar fazer profilaxia, faz. Provavelmente, se já fez, não precisa fazer. Talvez um reforço mensal e pronto. E outra coisa, nós temos como provar tudo que fizemos. Não é baseado em evidência. É baseado principalmente na experiência e na biologia básica, na biologia aplicada, na farmacologia, na fisiopatologia, tudo bonitinho. Vai estar tudo escritinho bonitinho. É isso. Quando, doutor Fernando? Porque eu acho que as pessoas... Não, já está tudo, não. Nós já estamos com 2 centros de enfrentamento, vamos abrir um terceiro em Mãe Luísa. Nós vamos trocar os ventiladores pelos consultórios, as UTIs pelos consultórios. Nós vamos primarizar a atenção de saúde. A medicina de família e comunidade tem que ser a mola mestra daqui para frente. Prevenção. Não deixar que as pessoas adoeçam. Não pensar que as pessoas tenham doença grave. Nós agora temos mais tempo, graças a Deus, nós temos mais tempo agora para ver os protocolos, para ver quais as... Porque também tem uma coisa, você tem um protocolo, você não tem condições de cumprir, complicado. E o questionamento também, a gente vê as escolas particulares buscando esse protocolo todo, mas as escolas públicas também estão seguindo? As escolas públicas... Também As escolas públicas, nós temos um compromisso juntamente com a Secretaria da Educação, que está fazendo um grande trabalho. A gente, saúde e educação, fazemos um protocolo bem consistente, de tal maneira que a assistência médica esteja sempre presente nas escolas, dentro das escolas, no meio das escolas, fazendo a supervisão de tudo que está acontecendo, monitorando as pessoas. Para isso precisamos de tempo. Daí a proposta de setembro foi uma proposta interessante, porque a gente sabe muito bem que as distâncias entre escolas são muito grandes. Tem escolas que aguentam chegar a 10 anos, tem umas que não aguentam. Tem umas que precisam começar o mais depressa possível, tem outras que, se começar agora, não tem condições. Então temos que criar um tempo ótimo. E agora, quando estava no dia 15 de julho, eu disse para mim, eu vou esperar mais uma semana para saber, com essa flexibilização. Aí eu fiquei pensando comigo, puxa, eu estou com medo que essa curva suba.
E a curva despencou. Hoje de manhã, quando eu acordo, tá lá um blogueiro falando ocupação despenca, está em 41%. Menino, veja, no Brasil, onde eu tenho uma ocupação de 41%. Eu estou com 100 leitos de UTI sobrando. Uhum. Era para ter 30 morrendo, morre 3, morre 4, morre 5. Gente, só quem não quer ver. Quer dizer, então você vê, a academia abriu, como é que eu posso manter minha saúde metabólica, inflamatória, sem atividade física? Como é que eu vou... Uma das maneiras de eu prevenir a Covid grave é fazer atividade física. É fazer dieta. Até de jejum, se você quiser. O jejum intermitente é uma boa. Já tem trabalho científico feito por americanos, jejum intermitente. Que ela faz jejum intermitente e já desinflama as coisas. Os bares, as igrejas... Agora, o medo... Essa é uma doença. Os psiquiatras estão preocupados, os psicólogos estão preocupados. E esse vírus do medo, a gente não sabe de onde veio. Ou a gente sai desse ciclo, e aqui eu quero dizer a todas as mães e pais, aquelas pessoas bem intencionadas, aquelas pessoas que colocam a vida acima de tudo, que estão assistindo a sua live. Não tenham medo. Esse vírus está matando as pessoas que iam morrer em modestas prestações. Eu estudei isso há 10 anos atrás, doenças crônicas não transmissíveis. Eu infectologista, me metendo a estudar infarto, estudar um monte de doenças que eu não entendia. E de repente chega um vírus e leva todo mundo de uma vez. Então não foi o vírus que levou, foram as pessoas que tinham as doenças e o vírus só fez facilitar a coisa. Doutor Fernando, essa semana eu entrevistei um infectologista também, doutor Marco Araújo, e ele citou casos de síndrome inflamatória multissistêmica que podem estar relacionados à Covid, né? Que tiveram alguns casos aqui. E aí, o que o senhor tem para falar? Doutor Marco Araújo, para mim, é um dos melhores infectologistas desse estado. E foi um dos primeiros que me apoiou nessa luta pelo tratamento precoce, pela profilaxia. Ele é um dos responsáveis pelo sucesso. Agora, como imunologista, eu tenho uma outra coisa, já expliquei para vocês. Por que é que que ele tem criança pequena também, como eu tenho, né? E a gente tem essa preocupação, e ele é muito preocupado com isso. Mas esse ponto de vista de eu discordar dele é apenas no sentido de que a criança, ela não faz parte desse grupo de risco. Agora vamos para essa doença inflamatória. Eu tenho 43 anos de medicina e atendo criança desde que me formei. Eu não sei qual é o negócio de pediatra, essas coisas. Até os pediatras não gostam muito de mim, mas eu me meto de tudo. Porque quando eu me formei, eu era pediatra dos Giseu da Trigueiro, com o doutor Giseu. Então, eu comecei com as crianças. Difteria, poliomielite, sarampo, tudo que naquela época, depois não tem mais nada disso. E eu aprendi, e como eu vejo isso, eu aprendi, mas nunca entendi. Criança que tem febre, vai para todo tipo de médico, ninguém descobre com essa febre. Aí a febre passa. Aí 2 anos depois volta a febre do mesmo jeito. Aí, recentemente, na imunologia, descobriram umas doenças chamadas autoinflamatórias. A pessoa tem o gene para inflamar. Só que ele não se desenvolve. Quando a pessoa tem uma doença, tipo qualquer outra virose, até herpes e outras coisas, a pessoa pode desenvolver essa doença. E aí ela vai fazer a mesma coisa, ou parecido com o que a Covid faz. Mas nós temos 250 mil pessoas entre 0 a 19 anos. Vamos fazer um cálculo? Vamos imaginar que 30% se infecte. 75 mil pessoas. 70 mil crianças e adolescentes se infectam. Desses 75 mil, vamos supor que
vamos supor que 0,1% vai ter essa doença. 1 para 1.000 vai ter essa doença. Então você vai ter uma quantidade grande de pessoas que vão adoecer. Quando você tem uma pandemia de gripe, você tem uma centena de casos de complicações neurológicas, síndrome de Guillain-Barré, encefalite, uma série de doenças que você tem em todas as idades. Então, criaram mais um factoide para a síndrome do medo. Seu filho não vai ter síndrome multissistêmica. Seu filho vai ser. Então, como é que eu posso fazer uma conduta de saúde pública pelas exceções? Uhum. Como é que eu vou deixar de não salvar 999 pessoas por causa de um? Ou 10 mil? Por cada 10 mil. Então a síndrome sistêmica, a síndrome inflamatória sistêmica é uma doença genética. Porque, veja bem, esse vírus ele não é igual aos outros. Porque, em vez dele provocar danos imunológicos, ele provoca danos inflamatórios. E a inflamação é mais complicada do que a própria imunidade. Quando eu fui estudar ivermectina, já que vocês gostam tanto, eu vou dizer, eu estudei câncer. Na imunologia do câncer, experimentalmente, laboratório. Aí quando o australiano lá disse que matava em 48 horas o vírus, ivermectina, ela mata em 15 minutos uma célula inflamada. Biologia básica, ciência básica. 2018, faz 2 anos. E ainda disseram que eu era um médico desatualizado. 2018. Doutor Fernando Jackson. O infectologista não vai estudar isso porque não é da aula da área dele, não tem responsabilidade nenhuma. Agora não tem o direito de falar sem ter conhecimento de causa. Você falou aí da ivermectina. Aqui na caixinha, só o que tem pergunta é relacionado à ivermectina. As mães perguntando se os filhos devem fazer essa profilaxia para ir para a escola. Não, de jeito nenhum. A ivermectina não é remédio para essa coisa. A ivermectina ela tem 2 indicações: fatores de risco, idosos e doenças metabólicas, e aquele que é exposto à superexposição. Existe medicamento, isso aí eu deixo muito a cargo do pediatra. Porque o pediatra é o maior clínico que existe na medicina. Cada um tem a sua maneira. Muitos medicamentos que a gente acha que não tem efeito, tem. Então, o pediatra, e aliás, são medicamentos que o médico vai decidir se vai fazer ou não. Não é a gente que vai dizer. Além do mais, eu acho que quem tem que se proteger são aquelas pessoas que são mais fragilizadas. E dentro dessa perspectiva, dentro desse trabalho que se iniciou há 2 meses atrás, é que a gente está tendo resultado. Não é isolamento, não, porque 45% e 40% de isolamento, sem mudar, de março até junho, do mesmo jeito, como é que isso aqui teria que aumentar para poder diminuir. Tem que uma relação de causa e efeito. Não precisa ser matemático para você saber disso. Então, assim, eu queria, quanto ao problema da ivermectina, deixar de lado, porque eu não falo de crianças e adolescentes, nenhum deles deve usar. Agora, os grupos de risco, das crianças de grupo de risco, se ela estiver dentro do grupo de risco, é outra coisa. Aí o pediatra vai dizer a dose, o pediatra vai dizer se quer usar a nitazoxanida lá, que é o Anita também, que tem atividade antiviral in vitro. Porque do mesmo jeito que você faz a ivermectina, é o direito que você tem de fazer o medicamento. E quem tem experiência com essa outra droga são os pediatras. Eles sabem a segurança do medicamento, sabem uma série de coisas. Não sou eu que vou dizer.
Doutor Fernando, quais são os fatores Agora, usar que em colocam... todas essas crianças, não. A sua criança tem imunidade, a sua criança vai dar um banho, é resposta imune. E numa população, pandemia, não se trata paciente. Pandemia se trata população. Quais são os fatores que colocam essa criança no grupo de risco? É obesidade, diabetes? Obesidade. Criança obesa, já para pediatra, para ele acompanhar direitinho. A idosa HDL, idosa triglicerídeo. Se ele tiver triglicerídeo alto, HDL baixo, e ele for obeso, ele tem a síndrome metabólica. Ele está com as células tudo inflamadas. Às vezes ele nem sabe. A glicose dele está 110. Ele não fez uma curva glicêmica. Ele pode ter resistência à insulina. Então, esse momento, enquanto não volta, seria ideal para os pais levarem os filhos para os pediatras, fazer essa avaliação, né? Fazer a avaliação. A gente vai ter, nas unidades de atendimento básico, nós vamos ter pediatras atendendo e um atendimento direcionado para as escolas, a supervisão, o telemonitoramento das escolas. A saúde, né? A saúde das escolas, para que as pessoas possam evitar, prevenir. Crianças e outra coisa, bronquite. Tem a história da segunda onda. Não tem a história da segunda onda? Isso, esse é o Se a gente não desinflamar agora, se a gente não fizer uma preventiva agora, a segunda onda vem. Então nós já vamos aproveitar esse momento, dessa queda. Nós já estamos quase chegando no chão. Não chegamos nem a subir. E a gente fazer exatamente essa atividade preventiva. Porque são duas pandemias. A pandemia da doença crônica não transmissível, que é a síndrome metabólica, e a pandemia do Covid. Quem tem essa visão de só pensar em Covid, não vai resolver o problema nunca. Eu fico feliz quando eu trato uma pacientezinha de 90 anos, o marido dela com 95, e os dois felizes, abraçados, tiraram de letra. Porque a gente fez a prevenção deles. Explicou para eles. Outra coisa, prevenção precisa de tempo. Do mesmo jeito que quando você injeta lá a vacina do BCG e leva 21 dias para fazer o efeito, a mesma coisa acontece com o medicamento que você usa para fazer o efeito preventivo. A gente vai tomar 21 dias. A Cídia falando, como melhorar a imunidade das crianças? A alimentação, principalmente a alimentação. Que seja uma alimentação bastante rica em vitaminas. Primeira coisa é a criança levar sol, né? Levar sol, nem que seja um pouquinho de tempo, mas aí a reposição de vitaminas, só se a dieta for totalmente inadequada. Hoje se faz uma reposição de tudo que é vitamina, né? Vitamina D, vitamina não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E a criança tem que ter uma saúde boa, integralmente. Nós estamos há 4 meses. Quarentena são 4 semanas. Mas a nossa quarentena são 4 meses, então não é quarentena. Né? Então, imagina uma pessoa que fica em quarentena, quanto sofreram nas pandemias de gripe. A pessoa sofria. Agora não. Agora a gente nem sabe, a gente acha que... Então é preciso pensar na saúde. Eu pertenço a um comitê científico, não é de Covid, é da saúde. A minha contribuição é na saúde. Antes de ser imunologista, eu sou médico. E tenho a obrigação de saber muitas coisas além dessas 2 especialidades para poder emitir parecer. Verdade. Para dar sugestões. Agora, eu não entendo nada de logística, administração. Aí existem pessoas muito competentes para fazer isso. Tem mães aqui perguntando sobre crianças com síndrome de Down, se elas estão no grupo de risco, quais são os cuidados, com asma. 0,1%, 0,1%, 1 em 1000. Síndrome de Down não é inflamado, o síndrome de Down ele tem as células tudo sequinhas.
tira de letra, não é grupo de risco. Quer dizer, é grupo de risco para mídia. Mas assim, se você tem o seu filhinho com síndrome de Down, tranquilo. E asma? Agora, se ele ter síndrome de Down e tiver síndrome metabólica, aí você tem que ter cuidado. Entendeu? Tem perguntas aqui, doutor Fernando, em relação... Doutor Fernando falou que tem que fazer a prevenção agora. É com ivermectina? Essa prevenção que você falou, não é isso, né, doutor Fernando? É com relação aos hábitos saudáveis, a desinflamar o corpo. É isso a prevenção? A gente, quando há 2 meses atrás a gente começou a pregar as virtudes do medicamento, a gente aconselhou que fizesse 2 doses, tivesse um intervalo, tudo isso. Hoje a gente sabe que esse efeito, ele tem um efeito... A nossa imunidade, a imunidade é chamada de imunidade inata. É uma imunidade genética. Tanto assim que eu sou do sexo masculino e sou do grupo A positivo. Isso já é um fator ruim. Isso geneticamente está ligado a um maior grau de inflamação. Então, na hora em que tem uma série de coisas que nasceu comigo, é inato, por isso que é imunidade inata, é inflamatória. Mais uma atualização para os médicos que estão aqui assistindo. Há 10 anos atrás se descobriu que a imunidade inata, ela é treinada. Training Immune Response. Resposta imune treinada. Isso é coisa de americano. Eu gosto muito disso. E aí, imunidade treinada, o que é que você entende por treinada? É que a pessoa tem que fazer. De tempos em tempos tem que fazer. A Organização Mundial de Saúde treinou a África todinha. Treinou a África para se livrar da oncocercose, da cegueira. Treinou. Eu achei ótimo esse nome. Treinou, porque eu gosto muito de futebol. É resposta imune treinada. Não é genética. Está acima. Ela é epigenética. Ela é adquirida. E um dos melhores, bem melhor do que a ivermectina, é uma boa dieta. É atividade física. Porque tem uma substância chamada ROS. Essa substância ROS é a substância do estresse. É a substância da gordura, do açúcar. E esse ROS, quando aumenta, ele aumenta a inflamação, aumenta a citocina. E aí a doença vai ser grave. Vamos começar a fazer a prevenção não medicamentosa? Vamos pensar, todo mundo, em se alimentar bem, tirar farinha de trigo, tirar alimento processado, tirar açúcar. Comer menos. Comer menos, né? É para a gente começar a trocar carboidrato processado por fibras, alimentos com fibras. Probióticos, hoje o mundo está no mundo de probióticos, né? Que tem um efeito importante na imunidade das pessoas. Vamos pensar numa saúde mais ampla. Que vai proteger todas essas decisões, todo essas escolhas, mundo. Não é só da Covid, né? Vamos comer melhor, vamos se alimentar melhor. Agora, o fato está consumado. A população se automedicou de maneira errada, mas eu não posso culpar a população. Ela é dona da sua vida. Ela salvou a sua vida. Ela salvou a sua vida. Na minha casa hoje, meu filho, desde ontem, com a dorzinha de cabeça, acordou e fez: mamãe, será que eu tô com Covid? Eu disse: não, filho, você não tá com Covid. Ele fez: por favor, compre uma ivermectina pra mim. Eu disse: meu Deus. Aí eu dei um Tilenolzinho, passou a dor de cabeça, ele acha que foi ivermectina e começou a pular. Tô curado. E assim, então não é o fato. Então ela foi muito importante. Mas não vai ser a solução. O treinamento não pode ser feito só com medicamento. Tem que fazer um treinamento com mudança dos hábitos de vida. E aí o especialista, o endocrinologista, o metabologista, o nutrólogo, o nutricionista vão ter um papel preponderante. Profissional de educação física. Abertura das academias, minha gente, pelo amor de Deus.
Vai melhorar a imunidade das pessoas. Resposta imune. Chega de dar tanto cartaz para esse vírus. Vamos mudar a página. Vamos acreditar. Porque o resultado está aí. Quem é que vai me dizer que não é verdade? Vai dizer que não tem evidência científica. Evidência científica não assina atestado de óbito. Infelizmente. Então é resultado, gente. É resultado. Agora, precisa que a mídia dê a notícia correta. No tempo hábil. Que as pessoas acompanhem a monitorização. Natal, o município do Brasil com maior queda. Isso ninguém fala. Verdade. E o Aí interessante o aumento do número de leite de UTI. O que tem aumento de leite de UTI se não tem paciente? Verdade. Então eu quero lhe dizer que essa oportunidade que você me deu é em confiança a essa sua live que nos dá muita tranquilidade para falar. Por ter pessoas que realmente que estão aqui assistindo sabem de que nós temos muitos caminhos a seguir. Agora, com responsabilidade. Então, como é que uma criança de 2 anos não pode usar máscara? Essas são situações do mundo todo. Essas crianças podem voltar para a aula? Mas aí nós vamos ter o vírus circulando com muita quantidade, a ponto de, né? E essas crianças tomaram a vacina mesmo. Então o pai agora tem informação. E meu filho tomou BCG faz 6 meses, 1 ano. Não é indicada essa reaplicação da BCG para crianças maiores? Não, ainda está. Não. Já se tentou há 20 anos atrás se fazer com 14 anos de idade um reforço para aumentar a imunidade, mas não vingou na época. Então, assim, mas assim, para dizer que a gente acha que as crianças elas transmitem mais, elas não transmitem mais. Então, precisa acabar com isso. O assintomático não transmite mais do que o sintomático. O sintomático tem que ser isolado. A própria escola tem que ter mecanismo de escoamento daqueles que estão sintomáticos para sair até da escola. Imagina. Isso, esse comprometimento de todos, né? Escola, dos pais, e a gente vai voltando aos poucos. Eu vi que as escolas estão programando, não vai ser todos os dias, né? Todas as crianças na sala, e cada um montou o seu protocolo. Doutor Fernando, só para a gente terminar, faça um resumozinho, responda aquela pergunta do início. E aí, posso mandar meu filho para a escola? Exatamente. Então, a resposta é sim, desde que todas as escolas estejam atendendo e cumprindo o protocolo que foi determinado. Segundo lugar, que tenha-se um tempo também para que todos esses protocolos estejam prontos e que haja uma adequação estrutural e funcional desses estabelecimentos para que isso ocorra. E terceiro, garantir uma fiscalização rigorosa dessas unidades e uma adequação ao serviço médico correspondente. Tem que ter o serviço médico de prontidão para detectar qualquer caso, fazer o encaminhamento, o tratamento, se for adequado, e o isolamento. Então, se não for dessa maneira, não podemos começar. Mas dizer que nós estamos numa população com um baixo nível de circulação do vírus. Ótimo. E aproveitar também os pais para reforçar essa questão de aproveita enquanto não começou as aulas para fazer aquele check-up no filho. Sim. Dosar as taxas. A saúde do filho é importante, a saúde de todos nós é muito importante. Como é que nós estamos? Se o vírus chegasse hoje, como é que eu estaria? Entendeu? E dizer que a medicina tem evoluído, os tratamentos nas 3 fases têm progredido bastante.
E o mérito da diminuição da letalidade não é só do tratamento precoce, é também daqueles da UTI, daqueles que estão tratando os pacientes graves, porque eles estão muito mais experientes, tem medicamentos que eles estão usando agora com maior frequência, inclusive com melhores resultados. O sucesso não vem somente do básico, é de todos os setores, de todas as fases, das UTIs, da assistência dos hospitais, que é uma coisa que realmente comovente, a gente vê como esse pessoal coloca a sua vida naquilo ali. A vitória é de todos. Ninguém vai ser melhor que ninguém no final de tudo. Agora é preciso unir, porque o único adversário hoje é o Covid. Verdade. E vamos vencer, se Deus quiser. Doutor Fernando, muito obrigada. Quem está perguntando, a live vai ficar salva aqui, vai ficar salva também lá no YouTube. Aí vocês podem mandar para as mães, para os pais que estão aí com dúvidas. Não é isso? Muito obrigada, doutor Fernando. Muito obrigado e obrigado também a todos que tiveram a paciência de nos escutar. Obrigada, bom dia para todo mundo.